Olá, amigos e amigas de Jesus. Estamos bem de amigos, não? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao curso Aprendizes do Evangelho do Centro Espírita Semente de Luz de São Vicente, litoral do estado de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que a gente comemora essa lucidez de, em tempos tão sombrios, acender uma luz. Estamos aqui para acender uma luz dentro de nós, em primeiro lugar, e consequentemente em nossas casas, e consequentemente em nossa cidade, em nossa região, em nosso estado, em nosso país, em nosso mundo. Uma vela se aproximando da luz se acende, e assim pode acender outra, e acender outra, e acender outra. É só nos aproximarmos. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Nos aproximando. Muito boa noite, Paula, Rita, Maria José, Silvia, Jussara, Andréia, Teca, Thelma, Bárbara, Maria Moreira, Mônica, Renata, Cláudia. É fundamental que nós cultivemos essa decisão de estarmos com Jesus. Parabéns para todos vocês. A minha gratidão, a nossa gratidão a todos os amigos espirituais que estão conosco, que nos inspiram, que estão aqui para nos cuidar, porque não se enganem, nós estamos em tratamento, nós que estamos num curso. Não é só um curso. O que é didático é também terapêutico no projeto de Deus, não é? Aqui está a minha água, que eu sempre trago, não apenas para lubrificar as cordas vocais durante a nossa função, mas também para que ela receba os fluidos dos amigos espirituais, e com isso a gente possa auferir essa paciência, essa coragem, essa lucidez que nós tanto estamos precisando. Então, muito boa noite a todas vocês, Sabrina, Teca, Isabel, Sérgio, Eduardo. É muito bacana a gente estar cultivando esse hábito, essa disciplina, essa possibilidade. Vamos começar então fazendo a nossa oração para que essas possibilidades se multipliquem. A oração, ao nos abrir ao alto, aos amigos espirituais, aos coordenadores do curso, aos nossos espíritos protetores e familiares, nos habilita a todo esse processo terapêutico e didático com o qual Jesus nos quer incentivar, encorajar, capacitar para bem vivermos as proposições e as oportunidades desse momento. Deus, ajuda-nos a ver oportunidades onde só víamos dificuldades. Ajude-nos a ver terapias onde até pouco só víamos doenças. Ajuda-nos a ver lições onde até há pouco só víamos punições. Abre, Pai, nossas almas para uma compreensão superior de Ti mesmo. Aquela compreensão que emancipou Deus do Deus da ira,
do Deus do exército, do Deus vingativo do Antigo Testamento, para o Deus de amor revelado por nosso Senhor Jesus Cristo. É filiados, é filhos desse Deus de amor que nós nos reunimos à volta do Pai e à volta do nosso luminoso irmão mais velho, Jesus, para recebermos essa coragem, essa lucidez, essa compreensão que tanto nos favorecerá ao aproveitamento dessa oportunidade. Muito grato Deus, muito grato Jesus, muito grato Espíritos protetores, espíritos familiares, instrutores, socorristas, e muito obrigado também aos que nos acompanham do ponto de vista das sombras, que os influenciadores, que os obsessores possam estar conosco, já que ligados mente a mente com cada um de nós, poderão também usufruir das esperanças, das alegrias, da confiança que nós aqui cultivarmos. Muito obrigado, que assim seja, hoje e sempre. Muito legal, vamos pegar o nosso guia, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que esse livro possa, hoje, como tantas vezes anteriores, nos situar nesse momento que nós estamos vivendo. Capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Esse mandamento tão importante passado por Jesus a todos nós. Vamos então à leitura dos trechos que Kardec selecionou para esse capítulo. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca dos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar. Foram diversas as oportunidades relatadas no Evangelho e tenhamos a certeza de que houveram muitas mais não relatadas, em que os judeus, nos seus diferentes partidos, nos seus diferentes grupamentos, armava situações para tentar colher Jesus em falso, numa situação que o pudessem acusar e condenar. Nessa oportunidade, relatada aqui em Mateus capítulo 22, versículos de 34 a 40, eles lhe perguntam assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Àquela altura, estima-se que já vigissem na Judéia, com a informação de terem todas origem divina, cerca de 400 regras de conduta. 400 regras de conduta. E mesmo que fossem apenas os 10 mandamentos de Moisés, imaginem a dificuldade que qualquer ser humano teria para responder uma pergunta dessa. O que é mais importante? Não mentir ou não cobiçar a mulher do próximo? Honrar pai e mãe ou não matar? O que é o mais importante? Qual o maior mandamento? Perguntaram a Jesus.
Jesus lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Era um avanço fundamental. Era uma revolução perante Moisés pensar o mandamento dessa forma. Ao tempo de Moisés, mais de 2000 anos antes de Jesus, o primitivismo era tão grande, a infantilidade era tão grande na alma humana, que como uma criança que começa a andar, o pai se propôs apenas a lhe dizer não. A criança, quando começa a andar, é uma fase da vida humana extremamente perigosa, onde ela se sujeita a muitos acidentes domésticos. As mesas baixas, os enfeites de mesa, os aparelhos, as tomadas baixas, o material de limpeza embaixo da pia, tudo se percebe ser extremamente arriscado para o mundo infantil. E é claro que nessa situação cabe não apenas tentar neutralizar esses perigos, mas orientar, limitar, apontar claramente para a criança o que ela não pode fazer. E foi isso que Deus fez conosco através de Moisés. A virtude negativa, não negativa no sentido de que fosse uma virtude das sombras ou um mandamento inferior, apenas a virtude negativa no sentido de orientar o que nós não devemos fazer. Era um imenso avanço perante a cultura anterior. A cultura que prevalecia até Moisés era das trocas, das oferendas. Então, com um toma lá da cá perante as divindades, porque as culturas eram politeístas na antiguidade, se conseguiria o favor dos deuses ou a amenização das desgraças. Imenso avanço vem com os 10 mandamentos de Moisés, porque já se diz ali que não é com o toma lá da cá que a gente fica de bem com Deus, mas deixando de fazer as coisas ruins. Era uma revolução religiosa que Moisés veio trazer. Mas com a vinda de Jesus, 2 milênios depois de Moisés, um novo avanço já era acessível à alma humana, que era um mandamento positivo. Nesse que nós acabamos de ler, simplesmente não existe a palavra não, que é a palavra mais repetida nos 10 mandamentos. No mandamento de Jesus, o mandamento é só afirmativo. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, como amamos a nós mesmos. E Jesus ainda acrescenta um trecho pouco comentado, que é essa síntese fabulosa em 2 orações de toda a sabedoria universal. Quando Jesus diz que nesses 2 mandamentos, está contida toda a lei e os profetas. Então, espremendo, resumindo, sintetizando tudo de virtude, tudo de orientação espiritual, está contido nessas 2 máximas: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Claro que a prática disso traz outros imensos desafios.
Nós mesmos, a título de amar o próximo, nós nos programamos para errar, nós nos programamos para subverter o bem, para enaltecer as sombras. Quem, diante de filhos, de esposa, de pais, de irmãos, não repete a seguinte frase: pelos meus amores eu faço qualquer coisa? Não é assim que a gente se programa interiormente e proclama com orgulho essa frase? Pelos meus filhos, pela minha esposa, pelos meus pais, pelos meus irmãos, eu faço qualquer coisa. E é por causa disso que pais encobrem crimes de filhos, acobertam irmãos, se tornam coniventes com o erro e com as sombras. A título de amor, a título de Jesus. Não é terrível? Pois é uma má compreensão, porque as pessoas que falam pelo meu amor eu faço qualquer coisa, dizem Jesus nos mandou amar o próximo. Mas esse não é o maior mandamento. Esse é o segundo maior mandamento. O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando nós compreendermos que o nosso vínculo maior, nosso vínculo primeiro, nosso vínculo essencial, nosso mandamento que orienta todas as nossas vidas é amar a Deus, ou seja, o que é perfeitamente bom, perfeitamente justo. Quando nós percebemos que o nosso vínculo em primeiro lugar está com o que é certo e com o que é bom, com o que é justo, nós deixaremos de programar nossos corações, nossas mentes com pelos meus amores eu faço qualquer coisa. Não. Pelos meus amores eu faço apenas o que for bom, o que for certo, o que for justo. Porque o meu vínculo maior não é com os meus filhos. Nosso vínculo maior não é com os nossos pais, com nossos irmãos, com o nosso sangue, com nossas esposas, com nossos cônjuges. Nosso vínculo maior é com Deus. É com a luz, é com o bem. E aí sim, pelos meus amores eu faço todo o bem, tudo que for certo, tudo que for justo. É intuindo isso que mães extremamente lúcidas eticamente, às vezes analfabetas, são capazes de levar seus filhos à delegacia quando fizeram coisas erradas. E os ignorantes condenam essa mãe, dizendo: isso não é mãe. Uma mãe que faz isso não ama o seu filho. Muito pelo contrário. Ama tanto o seu filho e ama acima do seu filho a Deus, que enfaticamente, claramente, chama os filhos à razão. Chama os filhos ao bem, chama os filhos ao que é certo, ao que é justo, chama os seus filhos a Deus. Assim, com essa programação mental, nós estaremos preparados para tomar excelentes decisões. Inclusive, a questão de quem é o nosso próximo. Não é? Continuando as citações trazidas por Kardec, nós lemos lá na citação de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Vem a regra de ouro, fazer ao próximo o que você gostaria que o próximo lhe fizesse. Jesus percebe como ninguém
que nós, no nosso primitivismo, somos regidos pelo egoísmo. Pensamos em nós em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto lugar, e muito distantes colocamos os outros. Então ele propõe aqui que nós tomemos o amor que nós temos por nós mesmos como padrão para o amor que nós devemos ter pelos outros. Aquilo que nós queremos por nós mesmos é a régua, é o que nós devemos oferecer aos outros. Tão comum é que nós queiramos atenção, privilégios, remunerações, atenções maiores que todos, mas não. Com essa lucidez proposta por Jesus, que ao contrário do egoísmo que coloca o outro, que coloca nós acima do outro, ao contrário do altruísmo que coloca o outro acima de nós mesmos, Jesus nos propõe igualdade. Amemos ao próximo como amamos a nós mesmos. É de um equilíbrio, é de uma precisão, é de uma utilidade um mandamento desse que nós precisamos sempre estudar e cada vez mais. Continuando as citações: tratai todos os homens da mesma forma que quereis que eles vos tratassem. Lucas, capítulo 6, versículo 31. E continuando: o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servidores e, tendo começado a fazê-lo, se lhe apresentou um deles, que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha os meios de lhos restituir, seu senhor, o rei, recomendou que o vendessem a ele, a sua mulher e seus filhos e tudo que ele tinha para satisfazer a sua dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência e eu lhe restituirei o total. Então o senhor desse servidor, tocado de compaixão, o deixou ir e remiu-lhe a dívida. Remiu-lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, tomou-o pela garganta, quase sufocando, e dizendo-lhe: restituí-me o que me deves. E seu companheiro, lançando-se-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo: tende um pouco de paciência e eu vos restituirei o total. Mas ele não quis escutá-lo e, se indo, fê-lo colocar na prisão, para nela o ter até que lhe restituísse o que lhe devia. Que história saborosa, né? Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, extremamente aflitos, foram informar ao seu senhor de tudo o que havia ocorrido. Então o senhor, fazendo-o vir, lhe disse: mau servidor, eu vos isentei de tudo o que me devíeis, porque me pedistes isso. Não seria preciso, pois, que tivesses piedade do vosso companheiro, como tive piedade de vós? E o Senhor, encolerizado, o entregou às mãos dos carrascos, até que pagasse tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai que está no céu, diz Jesus, vos tratará se cada um não perdoar do fundo do coração ao seu irmão as faltas que lhe tiverem cometido. Mateus capítulo 18, versículos de 23 a 35. Fabulosa essa passagem. E vem em seguida a explicação de Kardec. Amar o próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a mais completa expressão da caridade,
porque resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito que tomando por medida do que se deve fazer para os outros, o que se deseja para si. Com qual direito se exigiria dos semelhantes mais que de bons procedimentos, de indulgência, de benevolência e de devotamento do que se os tem para com eles? Não há autoridade moral para pedirmos dos outros atitudes que nós mesmos não oferecemos aos outros. Não é verdade? Claro. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, quando os homens as tomarem por normas de sua conduta e por base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais nem ódios, nem dissensões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Esse mandamento fabuloso, os dois, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, nos possibilita ver na unidade essencial que existe entre todo o universo. O Criador e a criação formam um corpo único. Um corpo único. E nessa condição, conscientes disso, nós podemos ter ganhos fabulosos para nossa alma. Imagine um braço agredindo o outro. Os braços sendo parecidos sugerem muito essa nossa atitude de cada vez que a gente encontra um próximo, a gente entra em competição e começa um esquema de agressão. Quanto tempo vai demorar para esse braço agressor descobrir que cada vez que ele agride o outro, ele sente uma dor? Quanto tempo vai demorar para isso? Para ele estranhar, como é que pode ser? Eu estou agredindo o outro e eu sinto uma dor na hora? Quanto tempo vai demorar para nós descobrirmos que cada mal que a gente faz aos outros, antes de tudo, faz mal a nós mesmos? Que nós somos como um pincel que, para pintar a parede, pinta primeiro a si mesmo. Que quando você deseja mal ou pretende fazer mal a alguém, antes de tudo você envenenou a si mesmo. Sendo que o mal ao próximo é uma possibilidade, o mal a nós mesmos é uma certeza. Quanto tempo vai demorar para nós percebermos isso? Quando percebermos isso, que nós somos um corpo só, que precisamos amar o corpo, a totalidade, acima de todas as partes, e amar uma parte, o outro, da mesma forma que a gente ama a nossa parte, a nós mesmos. Quando nós percebermos isso, não haverá mais motivo de qualquer violência, qualquer agressão, qualquer opressão. Nós nos teremos pacificado, simplesmente por perceber a unidade de tudo, não é mesmo? Outra passagem selecionada por Kardec é a seguinte. Está lá em Mateus, capítulo 22, versículos de 15 a 22. Então os fariseus, tendo se retirado, decidiram entre si surpreendê-lo em suas próprias palavras. Mandaram-lhe, pois, seus discípulos, com os herodianos, dizer-lhe: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, porque não considerais a pessoa nos homens. Dizei-nos, pois,
vosso conselho sobre isto. É-nos permitido pagar o tributo a César ou não pagá-lo? Olha a perspicácia, a argúcia, o veneno desses inimigos de Jesus. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, lhes disse: hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. Isso deve ter causado um silêncio, uma estupefação. E tendo eles lhe apresentado uma moeda, Jesus lhes disse: de quem é esta imagem e esta inscrição que ele encontrou na moeda? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhes respondeu: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Tendo ouvido falar dessa maneira, admiraram-se de sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Muitos pensam que esse amor a nós mesmos é igual a egoísmo, que esse amor ao outro, amor ao próximo, é a idolatria ao outro. Dois desequilíbrios que fazem tanto mal a nós mesmos. Quando nós queremos impor a nossa vontade aos outros, quando nós nos anulamos, nos cancelamos, nos humilhamos, nos oprimimos a título de amar o próximo, sustentando casamentos que são terríveis venenos para todos, sustentando relações tóxicas, perniciosas e dizendo que isso é amar o próximo. O que há de errado? Como compreender a lição do amor ao próximo de maneira mais profunda? São várias as doutrinas espiritualistas e que falam o que a ciência veio comprovar séculos, milênios depois. Nós temos dois eus. No budismo se fala do eu menor e do eu maior. O eu menor, esse eu social, convencional, e o eu maior, a fagulha, a luz que está no fundo de todos nós. Paulo falou do homem velho e do homem novo, que é preciso que morra o homem velho para que nasça o homem novo. João Batista disse a respeito de si mesmo e de Jesus que era preciso que eu diminua para que ele cresça. Séculos depois, a ciência, através da psicanálise, veio fazer essa mesma descoberta. Freud descobriu o ego, esse conjunto de coraças que são erguidas por nós mesmos a título de nos defender e de nos fazer funcionar no mundo. E o seu ex-discípulo que divergiu com ele, de Freud, Carl Gustav Jung, propôs um outro eu, o self, a partícula do Criador que é deixada na criatura. Então nós precisamos saber usar essa máxima de Jesus, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, em nós mesmos, na resposta mais visceral da sabedoria, da filosofia de todos os tempos. Quem sou eu? Será que nós somos esse conjunto, esse amálgama de mágoas, medos, culpas, preconceitos? Será que nós somos assim mesmo? Será que nós somos só isso? Ou será isso uma máscara que nós temos usado por tanto tempo que nos identificamos com ela? Não, nós não somos esse eu menor, esse homem velho.
Nós não somos o ego que nós cultivamos no egoísmo. Nós somos deuses, disseram os profetas e confirmou Jesus. Nós somos fagulha do Criador. Nós somos a perfeição máxima em potencial. Nós somos. E quando você vai cumprir o mandamento de Jesus, você deve saber o que é amar a si mesmo, o que é amar o próximo. Descobrir isso é absolutamente fundamental. Quando nós amamos o ego do outro, nós mimamos o outro, nós idolatramos o outro. E isso em humilhação a si mesmos. E essas relações tóxicas não só não são boas, mas jamais podem ser colocadas na boca de Jesus ou de Deus. Esse egoísmo, cultuando o próprio ego, ou esse mimo, essa idolatria, cultuando o ego alheio, são ambas doenças terríveis, que estão na base de todas as outros males humanos. Como Jesus ia fazer disso um mandamento? Claro que não. Quando ele nos disse amar o próximo como amamos a nós mesmos, é um eu muito mais profundo do que esse que nós pensamos ser o próximo, do que esse que nós pensamos ser a nós mesmos. Nós precisamos estudar, discernir entre esses dois eus para poder cumprir o mandamento de Jesus. Questionar, discernir, estudar e nos curar do orgulho e do egoísmo, que é o eu aparente. Mas amar de verdade é amar o eu essencial do outro como de nós mesmos, porque na essência todos somos deuses. E é esse o amor que revoluciona, é esse o amor que ilumina, é esse o amor que vai transformar as nossas vidas. Então, avaliemos, estudemos, pensemos sobre as couraças, as máscaras, mas sabendo que elas não são a nós mesmos. Que nós sequer somos homens, mulheres, brancos, negros, brasileiros, argentinos, dessa profissão ou de outra. Essas são condições momentâneas. Essa é a nossa máscara, usada momentaneamente. O nosso rosto, a nossa essência, o nosso eu verdadeiro é o eu divino. É esse que nós precisamos amar. Localizado o mandamento de Jesus dessa forma, torna-se natural amar o próximo como a nós mesmos, porque amaremos no outro, no próximo, o Deus que mora nele. Da mesma maneira que amaremos em nós mesmos o Deus que mora em nós, que é um Deus único, que é um Deus só. De tal forma que amar o próximo como a si mesmo será o mesmo que amar a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, acima de todas as aparências. Porque amaremos nós mesmos e o próximo acima das aparências também. E assim se esclarece esse amar a si mesmo tão mal utilizado, álibi para os nossos piores crimes. O que você acha disso? Não é transformador? Esse capítulo é fantástico e ele fala maravilhosamente sobre a lei maior do universo. Nós vamos aqui ler uma parte desse trecho, Instruções dos Espíritos, item 8, que fala: o amor.
O amor resume, a lei de amor é o título. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior, que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. É o Deus interior. A lei de amor substitui a personalidade, o ego, pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, o seu ego, o seu homem velho, o seu eu menor, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Em todos os tempos, nós, como os cristãos primitivos, que desceram cantando aos circos, ébrios de esperança, plenamente cientes da carnificina que se faria ali, eles são uma tremenda inspiração para nós mesmos. Que hoje vamos para a rua com essa sensação de estarmos em sacrifício, vivendo um mar de vírus e bactérias tremendamente agressivas, chikungunya, zika, dengue, covid. Como os cristãos encaravam a arena do circo. Assassinados por gladiadores, trucidados por feras, queimados em postes, embebidos de óleo de combustível, eles só conseguiam enfrentar os seus terríveis desafios, as suas torturas, as suas humilhações, a sua morte infamante e dolorosa, embebidos no amor de Jesus. Como é precioso nós que também estamos padecendo as nossas dificuldades saber disso, porque embebidos também nós do amor de Jesus, nos faremos capazes, como aqueles cristãos primitivos, de enfrentar e superar todas as dificuldades que nos acometem nesse momento terrível. Vamos então agora à leitura dos comentários, das observações que cada um puder trazer para refrescar, para estimularmos-nos uns aos outros. Afinal, se um dia amaremos o próximo como a nós mesmos, agora nos cabe estimular para o crescimento uns aos outros a caminho do amor. Vamos lá? Vamos ver quem traz para nós alguma observação que nos sirva nesse sentido de aprofundar as nossas pesquisas, nossos estudos, nosso autoconhecimento. É precioso isso.
Silvia Rodrigues lembrando de amigos acometidos do Covid, que todos eles recebam a nossa coragem, a nossa energia. Paulinho Alfaiate também lembrando de um amigo nesse sentido, que também receba toda a nossa luz, todo o nosso amor. A Beth falando que está com muita dificuldade de assistir por lá, vai ficar gravado. Recomendem, espalhem, compartilhem esses vídeos se você entender que pode servir para alguém. Todos podem multiplicar, a internet tem essa oportunidade fabulosa. Algumas pessoas lembrando e chamando amigos, é muito legal, como a Ana Paula, façam isso. Nós temos uma responsabilidade a cada vez que recebemos uma luz. Compartilhar, como a vela, que se faz mais luminosa cada vez que ela acende uma outra vela. Não é? Eliana Chiodo nos observa assim: precisamos curar a nós mesmos. Curarmos. A doença básica, matriz de todas as doenças e todas as dores é o egoísmo. Essa identificação que faz nós acreditarmos sermos as nossas mágoas, nossas culpas, nossos medos, nossos preconceitos. Como assim reduzirmos-nos a esse lixo espiritual? Claro que nós não somos isso. Claro que essas são condições momentâneas que se apegam a nós por nós nos apegarmos a elas. Libertemo-nos dessas mágoas e culpas pelo perdão e pelo auto-perdão, pelo arrependimento, pela reconciliação, pela reparação, pelo Evangelho, por Jesus. E assim nós nos abriremos à nossa natureza essencial, não é? Muito legal, Eliana. Curar a nós mesmos. Sueli dos Santos, nossa querida Sueli. Acreditar e descortinar. Localizar a si mesmo e se conhecer. Ou localizar a si mesmo é se reconhecer. Muito bom. Essas palavras, as próprias palavras dão um significado para essa evolução. Se desenvolver. É como se nós estivéssemos, como Lázaro, envolvidos em faixas de morte. Mas que chamados por Jesus nós possamos nos desenvolver. Não é linda essa imagem? Renascermos com Jesus? Muito legal, Sueli, muito obrigado. Eduardo Vicente, amar o próximo como a nós mesmos é um aprendizado diário e difícil, que estou aprendendo a praticar, mas o dia a dia de nossas vidas e ações acabam por colocar em prova esse aprendizado. Quando nós percebermos que no fundo de todos os outros, não só de todos os outros seres humanos, inclusive dos nossos inimigos, que nós estudaremos mais no próximo capítulo, mas também está no fundo de animais, plantas e minerais, que Deus habita, que o Criador habita em toda a criação, no fundo de toda a criação, nós não teremos mais como ter rancor, ter medo, ter preconceito contra o próximo. Não haverá mais como violentar o próximo quando nós olharmos no próximo e virmos Deus. Jesus nos estimula a isso, dizendo: a cada vez que ajudarem um dos pequeninos do mundo, será a mim que estarão ajudando. Então, olhemos para além da casca. Olhemos para além da diferença física, do ego que nos ataca. As pessoas são mais do que isso, nós somos muito mais do que isso. Nós somos deuses. E sendo deuses somos amor. E sendo amor e sendo deuses, não haverá como nós competirmos, guerrearmos, atacarmos uns aos outros, como temos feito até agora.
Muito obrigado, Eduardo. Muito legal sua colocação. Bárbara, cometemos um grande erro em chamar de amor aquilo em que existe egoísmo, mentira e aparências. Sem dúvida, a blasfêmia de chamar isso de amor é terrível. Quando Deus orientou através de Moisés não usarmos o santo nome de Deus em vão, é não nomearmos como amor, que é o verdadeiro nome de Deus, das nossas manias, das nossas buscas por autoexaltação. Isso não é amor. Não amamos nosso time de futebol, não amamos alimentações, não amamos comprar coisas. Isso são condicionamentos, são egos submetidos ou impostos aos outros. Não usemos o santo nome de Deus em vão. Eliana Kyodo nos diz: o livro dos Vedas, o livro do conhecimento do hinduísmo, é o livro sagrado do hinduísmo, diz que o ego é uma ilusão e que quando o derrotarmos é que viveremos a realidade. Não é isso? Evoluir é se desenvolver, e quando nós nos desenvolvermos dessas ilusões do não eu, que nós pensamos ser eu, é que nós veremos brotar o verdadeiro eu de dentro de nós mesmos. Muito legal isso, muito boa a tua lembrança, Eliana, obrigado. Dilma, o sentido da vida é o amor, a caridade, amar e perdoar. Exatamente. Miriam Linhares, por isso muito importante nos colocarmos no lugar do outro, antes de julgar. Nesse capítulo há caridade para com os criminosos. Muito importante ler, porque às vezes se torna o mais difícil. Muito boa a sua lembrança, Miriam, muito legal. Recomendemos a leitura integral dos capítulos. Não nos contentemos com esse estímulo de parte do capítulo que nos é possível fazer aqui. Leia todo o capítulo, medite sobre todo ele, traga questões se for o caso. Vai ser muito interessante podermos trocar sobre isso. E quando entendemos que muitas vezes eles, os inimigos ou os criminosos, não conhecem a Deus como nós conhecemos, não é verdade? Teremos muito mais complacência, muito mais flexibilidade com relação aos outros. Muito legal, Miriam, que nós lembremos de Jesus a cada vez que julgarmos, a cada vez que acusarmos, atendendo ao convite da Miriam para encerrar o nosso momento de hoje. Lembremos de Jesus olhando no fundo dos nossos olhos e dizendo assim: aquele que estiver sem pecado, somente aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E dizendo para a mulher adúltera: vá e não peques mais. É o único interesse do Pai amoroso com relação aos seus filhos equivocados. Graças a Deus, muito obrigado e até quinta-feira que vem. Não esqueçam, compartilhem, ajudem outras pessoas. Grande abraço.